Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos neste momento que nós nos unimos para partilhar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Quero abraçar cada um, aqueles que são pais. Esse mês que foi dedicado, temos o Dia dos Pais, as mães que são pais, que as pessoas passaram a adotar carinhosamente o apelido de pães, Mãe, que é para ser pai e mãe. Então sintam-se todos abraçados. E nessa noite nós vamos conversar sobre o título Um Pai que Ama. Deus é um Pai que ama. E para poder entendermos esse contexto, porque por muitas vezes nós brigamos com o nosso pai encarnado, nosso pai físico, biológico, mas muitas vezes também nós temos uma relação meio um pouco conflituosa com o nosso Deus, que Jesus já dissera que nós chamássemos Deus de Pai. Inicialmente precisamos entender por que Jesus faz isso. Inicialmente, se nós pararmos para refletir todo o Antigo Testamento e as tradições de religiões pagãs, assim denominadas, religiões que não são fruto do cristianismo, elas tinham sempre as divindades como seres à parte, e eram seres que possuíam características humanas. Então, se nós formos pensar na mitologia grega, nós vamos encontrar Zeus, Hera, Afrodite e tantos outros deuses, onde alguns eram pais de outros, e os mortais, eles tinham um pensamento de que eram filhos desses deuses, mas não havia uma relação de amor, era uma relação mais de medo. Quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, nós reencontramos novamente a figura de um Deus que é um Deus justo, porém um Deus que faz com que aqueles que o adoram temam. E aí a gente passa a perguntar: amar ou temer? Então, Jesus, quando ele vem nos revelar o Pai, nos mostrar quem é realmente o Pai, quem é Deus, ele vai nos dizer assim: olha, chamar a Deus de Pai. Então ele nos ensina a oração. Quando pedem a ele: mestre, ensina-nos a orar, ele vai nos dizer assim: Pai nosso que estás no céu. Então nós passamos a ter uma intimidade com Deus. Jesus começa a nos mostrar essa intimidade entre nós, filhos, espíritos criados por Deus, com a divindade, com Deus Criador. Porque até então nós tínhamos uma visão de um Deus que nós devíamos temer. Nós deveríamos seguir as regras que ele nos passava, não porque nós o amávamos, mas porque nós temíamos o fim de dor e de sofrimento. Porque se falava de penas eternas, se falava de um Deus que castigava povos que eram contra a sua lei. Então nós tínhamos um Deus político. E aí Jesus ele vem quebrar esse paradigma, porque ele vem do alto, Jesus é um espírito crístico. Então ele conhece o Pai. Várias vezes ele vai nos dizer que conhece o Pai, que faz a vontade do Pai, que fala aquilo que ouviu do Pai. Então é uma relação de proximidade, e ele vem trazer essa relação de proximidade para nós, que somos seus irmãos e filhos do mesmo Deus. Só que nós ainda somos espíritos mais jovens, espíritos que ainda estão começando, vamos dizer assim, a sua carreira na evolução. Então Jesus ele vai nos apresentar. E uma das figuras mais belas que nos é apresentada no Evangelho de Deus como nosso Pai é naquela parábola muito conhecida na Igreja Católica, nas denominações evangélicas e por muito tempo também na nossa, como a parábola do filho pródigo, que hoje nós já vemos ela, nós temos a oportunidade, o Haroldo fez a tradução do grego para a língua portuguesa, e hoje esse título já está assim: Parábola dos Dois Filhos. E aí nessa parábola que nós vamos conversar nessa noite, nós vamos analisar essa relação de Deus
com esses filhos. Mas antes da gente entrar nessa parábola, nós vamos tentar localizar essa parábola. Tá? Essa parábola ela está no Evangelho de Lucas. Só que, curiosamente, ela está lá no capítulo 15. E no capítulo 15, ele começa da seguinte forma: estavam se aproximando dele quem? De Jesus. Todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. Então nós vamos inicialmente ver que Jesus vai começar uma pregação e nós temos dois públicos. O público composto pelos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram funcionários públicos, mas os publicanos eles eram muito mal vistos porque muitos deles eram corruptos, então eles tiravam do povo hebreu, tiravam do povo judeu e passavam para Roma. Mas não passavam só o valor devido, às vezes eles cobravam mais, né? Até parece coisa da atualidade, até parece, mas é mera coincidência. E também ele fala que tinha vários pecadores, então havia outras pessoas ali que tinham sim as suas mazelas. Então nós tínhamos esse público que estava ali para ouvir Jesus. E havia um segundo público que ele vai nos dizer, que são os fariseus e os escribas, que eram pessoas que conheciam a lei mosaica, mas que eles tinham uma característica muito interessante. Eles eram muito orgulhosos, vaidosos e gostavam de julgar o outro. Então eles começam julgando Jesus, dizendo: este, Jesus, acolhe pecadores e come com eles. Então Lucas começa o capítulo 15 com esses primeiros versículos. E no decorrer do capítulo 15, ele vai falar uma parábola que Jesus diz que é a parábola da ovelha perdida, que é aquela parábola que fala do pastor que tem 100 ovelhas. E uma das ovelhas se perde, ela foge, ela sai do aprisco. Então Jesus conta que o pastor deixa as 99, vai procurar essa que se perde. Quando ele a acha, ele coloca ela sobre os ombros, volta, fica alegre, se contenta, né? E se alegra com os outros, dizendo que havia encontrado a ovelha perdida. Em sequência dessa parábola, ele conta a parábola da dracma perdida. A dracma é uma moeda da época, né? Ele conta assim que uma mulher tinha 10 moedas de dracma, né? Vamos dizer que ela tinha 10 moedinhas que valiam, cada moeda valia R$1. Vamos botar assim uma ideia. E ela perde uma dessas moedas e que faz muita falta. E aí ela começa a procurar, ela assina um candeeiro para procurar, ela varre a casa, né? Ela fica procurando diligentemente aquela moeda. E quando ela encontra aquela moeda, ela se alegra, ela chama as vizinhas. Ela diz: olha, eu encontrei a moeda que eu tinha perdido. Olha que interessante. Duas situações, duas parábolas que Jesus nos traz. E aqui eu quero situar, eu e vocês. Tá? Ele está contando essa parábola para pecadores e para pessoas que conheciam a lei mosaica. Então ele conta a primeira parábola falando dessa ovelha que se perdeu, né? A ovelha se perde, o pastor vai procurar, busca a ovelha, traz, se alegra com o retorno da ovelha. Depois ele vai e conta a parábola da mulher que perde a moeda. Então ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma. Mas aí ela procura, ele conta que ela, né, acende um candeeiro, ela varre a casa procurando aquela moeda, ela fica procurando até que ela acha. E quando ela encontra, ela fica muito feliz. Depois dessas duas, vamos contar uma terceira parábola, que é a parábola dos 2 filhos. Essa parábola eu vou fazer questão de ler com vocês. Vocês vão ficando aí concentrados em atenção, porque a gente vai analisar essa parábola para poder entender que Deus é esse, que é um pai que ama. Então a parábola dos 2 filhos começa assim: e disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele, o pai, repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois,
Reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou, quer dizer, acabou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois de ele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um cidadão daquela região que enviou, o filho pródigo, o filho mais novo, aos seus campos para apacentar os porcos. Ele desejava, quem desejava o filho mais novo, saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Mas, caindo em si, ele diz, quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço, quer dizer, estou morrendo de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, quem estava longe era o filho, Seu pai o viu, compadeceu-se do filho, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vestiu-o. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei um novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se, quer dizer, começou aquela festa, O filho mais velho, porém, estava no campo, estava trabalhando. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. O servo lhe disse: O teu irmão chegou, e teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, exortava. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E aí o interessante é que Jesus termina essa parábola também sem explicar, Ele vem com essa sequência das 3 parábolas. E agora eu quero para vocês essa parábola dos 2 filhos. Inicialmente nós temos que entender que a figura do pai é a figura de Deus. Jesus inicialmente ele nos traz a figura de um pastor que também representa Deus, ou representa também a figura de Jesus, porque Jesus faz aquilo que Deus pede, Ele faz a vontade do Pai, e a vontade do Pai é o quê? Que nenhuma ovelha se perca, Jesus vai dizer lá em João: não perdi nenhuma ovelha que me destes. E depois ele vai e expressa como aquela mulher que se alegra porque encontrou algo que estava perdido. Então, quando Jesus, e aí eu quero fazer com vocês uma comparação. Vocês estão lembrados que lá no início do capítulo 15, quando o evangelista começa, ele diz assim, que Jesus estava falando para 2 públicos, Vamos lembrar. Jesus estava falando para pecadores, O primeiro público era os pecadores com os publicanos. Um segundo público que estava ali também eram os fariseus, doutores da lei, que estavam também ouvindo. 2 públicos. E agora nós temos 2 filhos. Vamos ver se tem alguma relação. Então,
Jesus, quando ele vai nos dizendo, contando a parábola, ele diz que tem os 2 filhos. E o mais novo, ele pede ao pai, que o pai dê a ele o que lhe compete, né? Que dê a ele os bens dele, né? Lembrando que Jesus está falando de uma situação, né? Ele está dando aquela parábola, contando uma história e contando aquela história para que nós possamos entender. Então, assim, é o que muitas vezes as pessoas fazem de pedir a herança em vida. O pai ainda está vivo, porque a herança se recebe quando os pais falecem, mas ele pediu a herança dele em vida, né? Então ele disse assim: me dá a minha herança, que eu quero dispor dos meus bens, é meu. E o interessante é que na descrição diz assim, que o pai deu. Primeiro ponto, o pai respeitou o livre-arbítrio do filho. Então, se esse pai é Deus, e eu sou esse filho, Deus respeita o meu livre-arbítrio. Ele respeita o meu direito de escolha. Esse é um ponto. Deus, ele não impõe. Porque se ele nos impusesse, se ele nos criasse sem o livre-arbítrio, nós seríamos aqueles robôs, fantochezinhos que só faz o que a mão do outro mexe e faz. Mas Deus não. Deus nos criou simples e ignorantes, enquanto espíritos, porém com o livre-arbítrio, para que nós possamos evoluir, fazer as nossas escolhas, fazer a nossa caminhada. Então, em momento nenhum, o pai, né, em momento nenhum, na parábola diz assim: o pai se irritou, o pai não quis. Não, o pai deu a ele. Está aqui o seu. É isso que você quer? Está aqui. Ele pegou aquilo, né, aquela herança, e foi embora. Vamos supor que ele pegou e fazia, cara. Foi para Ibiza, na Itália, foi para Ipanema, e é contado que ele gastou aqueles bens, né? Gastou os bens da forma dissoluta. Então, assim, ele não se preocupou, fez farra, gastou da forma que ele queria, até o momento em que ele ficou sem nada. Então, nós já vimos com esse filho mais novo que muitas escolhas que nós fazemos nos levam a momentos difíceis na nossa vida. Veja que é dada a ele a oportunidade. Ele recebeu a herança, então ele poderia ter feito o que com aquela herança? Ele poderia ter administrado, né? Ele poderia ter montado, vamos dizer assim, o sítio dele, o local dele, a criação de ovelhas dele, mas não. Ele decidiu por outro caminho, que é o que muitas vezes nós também fazemos. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa escolha, só que muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. E essas escolhas erradas, elas vão gerar uma consequência. Mas não é uma consequência de um castigo divino. Porque a figura do Deus que castiga não é condizente com o Deus que nós conhecemos. Não é condizente com o Deus que é muito bem descrito nas suas características no livro dos Espíritos, na introdução. Quando Kardec vai dizer assim, que Deus é totalmente amor e justiça, numa gradação que nós não conseguimos compreender, porque a nossa ideia de justiça, ela é muito infantil comparada à justiça divina. O amor de Deus, ele é infinitamente maior do que o que nós podemos conceber de amor. O nosso amor ainda é um amor muito mesquinho, muito egoísta, né? É um amor ainda que espera alguma coisa em troca. O amor de Deus não. É o amor que ama, né? Como nós já trouxemos aqui outra oportunidade, quando João vai dizer que Deus é amor, né? Jesus ele mostra muita importância do amor quando ele vai nos dizer um mandamento. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor de Jesus é aquele amor do Pai, é o amor que ama sem esperar nada em troca. Então muitas vezes nós nos identificamos como esse filho que recebe, como nós recebemos, a oportunidade de reencarnar. A reencarnação para nós é uma herança, é um presente. É quando o Pai diz: olha, está aqui a tua oportunidade de corrigir, a tua oportunidade de seguir outros caminhos.
E aí, na sua misericórdia, Ele nos manda instrutores espirituais, espíritos amigos, as religiões em sua essência que são boas. Às vezes os religiosos, nós é que não somos tão bons, né? Que acabamos esquecendo realmente a essência do Evangelho, a essência do amor, né? Então nós temos essa oportunidade, né? Ele nos dá o livre-arbítrio. Olha, você pode escolher. Você pode escolher fazer o bem e fazer o mal, né? Por exemplo, eu posso escolher beber ou não beber. É uma escolha minha. Só que essas escolhas terão consequências. Eu posso escolher fumar ou não fumar. Eu posso escolher fazer o bem ou não. Mas cada uma dessas escolhas, na nossa jornada, elas têm uma consequência. E essa consequência nós não podemos dizer assim, esse aqui é o castigo de Deus, Deus está me castigando. Será que não é um pensamento muito mesquinho nosso? Achar que Deus vai nos castigar por coisas que nós mesmos estamos fazendo, quando quem está criando a situação somos nós. Então muitas vezes a gente age como esse filho mais jovem, até porque nós também podemos analisar esse filho mais jovem como aquele espírito com menos experiências reencarnatórias, um espírito mais jovem nas experiências humanas. Então muitas vezes ele ainda está aprendendo. E nesse aprendizado nós cometemos alguns deslizes. Então vai falar que esse filho mais novo, ele se ausenta, ele vai gastar todo o dinheiro dele. Então daqui a pouco ele olha assim, estou sem dinheiro. E é curioso, nós sabemos, isso é inegável, até aqueles ditados, né, dos nossos avós, dos nossos pais, que você quer saber um verdadeiro amigo quando você está sem dinheiro. Então ele tinha muitos amigos de farra, ele tinha muitos amigos ali naquelas festas, mas daqui a pouco ele estava sem dinheiro, consequentemente sem os amigos de farra. E aí o que é que ocorre? Aconteceu uma grande fome na região, né? O evangelista vai dizer, aconteceu uma grande fome. Então assim, se aconteceu a grande fome, aconteceu alguma situação que os recursos ficaram mais difíceis, emprego ficou mais difícil. Vamos imaginar a pandemia que estamos vivendo hoje, não gera uma situação mais difícil, né? As pessoas ficaram mais desempregadas, toda uma questão social. Então vamos imaginar aquele filho que pegou tudo, que gastou, então chegou um momento que agora não tem emprego, ele não tem dinheiro. E aí surge uma proposta para ele trabalhar, né, cuidando de porcos, numa pocilga. E aqui o fato não está na profissão, mas está na narrativa que ele vai continuar. Ele vai nos dizer que está lá o filho alimentando os porcos, mas ele está tão faminto que ele olha a comida dos porcos e deseja comer daquela comida. Então assim, ele está tão necessitado que, porque nós, quem cria porcos artesanalmente, né, hoje a gente vê menos, mas antigamente a gente via muito o pessoal colhendo o que a gente chama de lavagem, né, restos de comida para dar aos porcos, misturado com farelo, né, numa criação mais industrial não, né, mais com farelo, mas assim, sítios, ou mais antigamente nós vimos muito essa questão, a criação com restos de alimentos, né. Aqui se fala de umas raízes que eram dadas para os porcos. Mas imagine, a situação está dizendo assim, ele chegou tão ao fundo do poço que ele queria se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam, porque ele estava muito faminto. E aí, aí ele começa a pensar. E em um dos seus pensamentos ele vai dizer assim, ó, é interessante porque a parábola vai dizer, caindo em si, quer dizer, ele começou a refletir, poxa, o que é que eu fiz da vida, né? Meu Deus, né? Pensando, o que é que eu fiz? Eu peguei a herança do meu pai, o meu pai me ama, não questionou, me deu a minha herança, eu gastei tudo e agora estou aqui passando fome. E na casa de meu pai, todos os trabalhadores têm alimento, todos os trabalhadores são assalariados e eles têm pão em abundância. E eu aqui estou morrendo de fome.
E aí, essa questão de quando você está lá no fundo do poço, quando você está pensando em algumas situações que você está vivenciando, e aqui eu não sei a situação que às vezes algum irmão ou irmã pode estar passando, alguém que experimentou as drogas, que experimentou situações de uma sexualidade desenfreada que acabou gerando para uma gravidez indesejada, que acabou cometendo um aborto, ou um casamento que se desfez, que está para se desfazer, uma situação de pai com filho, uma situação difícil no trabalho. Cada um de vocês sabe a situação. Mas aí, naquele momento, ele chegou à conclusão: peraí, ele viu a situação que ele estava. Eu estou aqui passando fome, necessidade, eu estou aqui no fundo do poço, mas eu não posso ficar no fundo do poço. Então eu vou mudar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer ao meu pai que ele não precisa me considerar filho, porque aí ele chegou à conclusão que ele foi ingrato, né? Quantas vezes a gente não é ingrato com os nossos pais, né? Quantas vezes a gente acaba não dizendo assim: olha, eu não pedi para nascer, né? Você nunca faz nada por mim, você não me ama. Que na maioria das vezes tudo que a gente está dizendo é porque o nosso egoísmo é quem está dizendo isso. Porque quando o pai nos diz um não, ele não gosta de nós, e nós não conseguimos entender que o não do nosso pai é um não cheio de amor, é um não de carinho, é um não de proteção. Mas dentro da nossa rebeldia espiritual, nós alegamos que é tudo, menos amor, né? Então nós ficamos com aquela sensação de ingratidão. E aí ele veio, né? Ele disse: poxa, eu fui ingrato com meu pai, mas eu vou pedir ao meu pai que ele me aceite como um assalariado, um trabalhador assalariado, né? Para que eu possa começar a recuperar a minha dignidade. Porque a partir do momento que ele acabou com tudo, que ele ficou sem alimento, ele ficou sem um lugar, porque veja só, se ele estava até sem alimento, queria comer os porcos, você imagina que ele não estava dormindo em algum lugar legal. Você vai imaginar o quê? Que no mínimo ele estava dormindo ali perto da pocilga também. Porque se ele não tinha dinheiro para comprar um pão, se ele está com tanta fome que ele quer comer da lavagem, então ele está ali na situação. Então ele quer recuperar a dignidade dele. Inicialmente ele faz o caminho de retorno. Então a gente também tem que passar para pensar isso: ah, Cristiano, mas eu fiz isso de errado, fiz aquilo de errado, certo? Mas aí é que está o momento. Nós fizemos o erro, mas está na hora da gente mudar a rota e retornar à estrada em busca de Deus. Retornar em busca do Pai. E é isso que ele faz. O Evangelho vai dizer que aí ele levanta-se e vai em busca do Pai, né? E ele vai todo o caminho pensando, né? Ele diz: olha, quando eu chegar lá, eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, faz a mim como um dos teus assalariados. Então ele vai pensando, e aquele pensamento dele é uma transformação. Então ele estava mudando, ele estava começando a entender: poxa, eu teria que ser grato ao meu pai, né? Mas eu pediria ao meu pai que ele não me olhe mais como um filho, quer dizer, com aquele carinho todo, mas como um trabalhador mais simples, mas que eu possa recuperar minha dignidade. E ele segue o caminho. Aí tem uma parte que é muito bela dessa parábola, que ele diz assim: olha, preste atenção nessa frase, como ela é bonita. Estando ele ainda longe, quer dizer, o filho estava longe, seu pai o viu e compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Você imagina a situação? Vamos imaginar que você viajou. Isso acontece muito. Por exemplo, quando tem um filho que foi morar em São Paulo, os pais estão aqui. Quando aquele filho vem visitar os pais, é aquele abraço, é aquele beijo. Eu lembro muito da minha avó, que já desencarnou, mas ela tinha 3 filhos que moravam em São Paulo, e sempre era tão bonito ver quando eles chegavam, aquele amor, aquele carinho, né, de quem está recuperando. E ela tinha notícias dos filhos. Agora imagine que o evangelista, da forma que ele coloca, nós entendemos que aquele pai ele não tinha notícias do filho, fisicamente,
Mas quando a gente tira essa visão material e vamos para a visão espiritual, é a visão de Deus que se compadece com o sofrimento do filho. Mas está lembrado que a gente disse que Deus não castiga, mas temos as nossas consequências das nossas decisões. Então esse pai, ele avista ao longe o filho, quer dizer, ele vê a transformação do filho, vê que o filho está mudando de sentido à vida, está retornando. Então está buscando se valorizar enquanto espírito, está buscando sentimentos nobres, está buscando se reequilibrar. E qual é a atitude desse pai? Ele, inicialmente o evangelista disse, ele se compadece. O que é se compadecer? É sentir a dor do outro. É um pai que ama o seu filho e que sofre junto. Então assim, para aqueles que são pais, eu ainda não tive essa experiência, mas eu já ouvi muito dizer assim, que muitas vezes o filho está doente, aí vai tomar a pediatra passa uma injeção. O pai sofre junto com o filho, com aquela dor da injeção. Né? Mesmo o pai sabendo que aquilo ali é o melhor para ele, fazendo, mas ele sofre também. Né? Porque ele não quer que o filho dele sofra. Né? E aí é muito importante nós entendermos, se nós que somos espíritos falhos ainda, se nós que estamos nesse processo evolutivo, né? Como Jesus vai nos dizer em outra passagem, se vocês que são maus, quer dizer, que ainda fazem coisas erradas, né? Que ainda vão, como a gente bota aqui numa linguagem mais popular, que botam os pés pelas mãos, são capazes de dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Né? Jesus, ele vem nos esclarecer isso, né? Às vezes a gente fica naquela história, não, mas aí ele diz, não, se vocês que cometem as coisas erradas são capazes de dar coisa boa aos filhos de vocês, quanto mais o Pai do céu. Ele enfatiza isso. Então é muito interessante. Então nós vemos essa cena muito bonita. Imagine, o pai corre em direção ao filho, abraça o filho, beija repetidamente aquele filho. Né? E aí o filho, é interessante que o filho vai e diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí você vai esperar a resposta do pai, né? O pai vai dizer que perdoa, ou que não perdoa, né? Ou vai dizer assim, eu te avisei. Mas é interessante porque o pai não diz isso. O pai se dirige aos servos e diz assim, ó, trazei para fora a principal estola, uma roupa de festa, né? Veste ele, bota o anel dele, quer dizer, aquele anel é como se estivesse dizendo assim, olha, ele retorna para a família, né? Ele está vivo, retorna para a família. Mata é um bezerro, se não me engano, o novilho cevado. Todo mundo sabe que o novilho cevado é aquele novilho que está mais gordo, né? Então, aquele que é para uma festa mesmo. Vamos fazer uma festa. Pois o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Estava perdido e foi encontrado. Veja que tem uma relação total com as duas parábolas anteriores. A ovelha que estava perdida, a moeda que estava perdida, e agora é o filho que estava perdido. E qual é a reação desse pai? É uma reação de amor, de alegria. Em momento nenhum ele diz assim, eu te perdoo. Por quê? Porque Deus, gente, Deus não se ofende com os nossos erros. Porque Ele sabe que nós ainda erramos porque ainda somos muito jovens. Então Ele não precisa nos perdoar nesse sentido que nós temos de perdão, porque Ele nos ama, Ele sabe que nós estamos aprendendo e que muitas vezes, pelo nosso próprio livre-arbítrio, nós cometemos erros. Então, em momento nenhum Ele está ali para julgar, e Ele poderia, porque é Deus, né? Mas o amor dEle, a alegria dEle de rever o filho retornar, de rever o filho reencontrar o caminho que leva à paz, que leva ao equilíbrio. Então, é muito maior. É muito maior do que os próprios erros do filho. E aí nós vamos ver agora o segundo filho. E aí eu quero novamente levar vocês para o início do capítulo 15. Jesus falava para os pecadores e para os fariseus. Nós encontramos no primeiro filho, né, o filho mais jovem, aquele que descaminhou.
aquele que pegou a sua herança e saiu por outros caminhos, caminhos que divergiam da lei mosaica, caminhos que divergiam da lei do amor. Aquele que até poderia dizer que desconhecia essa lei. E aí nós vamos encontrar agora a figura do filho mais velho. O filho mais velho, ele estava no campo, estava trabalhando, fazendo a vontade do pai dele, né? E aí quando ele volta, ele ouve de longe um som, uma festa, né? E aí ele chama um dos servos assim, diz: o que está acontecendo aí? E aí o servo vai, né? Como sempre tem alguém que gosta de fazer uma fofoquinha, diz logo, né? Não, ó, teu pai mandou matar o novilho, aquele novilho servado, aquele que estava lá, gordinho, né? Mandou matar porque o teu irmão, aquele teu irmão que foi-se embora, que pegou a herança e tal, e tapou o gato, voltou e teu pai está fazendo a festa. Ele não se compadece com o retorno do irmão. Ele, pelo contrário, ele ficou irado e não queria entrar. Então, assim, ele foi incapaz de se sentir por aquele irmão. Ele foi incapaz de se compadecer pelo retorno do irmão. E aí ele representa muito bem essa figura dos fariseus, que conheciam a palavra de Deus, mas eles faziam uma separação. Aqueles que eles consideravam pecadores, para eles eram inferiores, tinham que ser exterminados, né? Não mereciam a salvação, o amor de Deus. E muitas vezes nós acabamos agindo também como esse irmão mais velho. Às vezes, por participarmos mais do centro espírita, mas eu estou lendo a codificação que Kardec nos trouxe dos espíritos superiores, e eu estou lendo o Evangelho, e eu faço o Evangelho semanalmente em casa, eu assisto as palestras espíritas de vários expositores e tal. E às vezes a gente fica achando que sabe mais. E quando nos aparece a oportunidade de auxiliar os nossos irmãos, nós agimos meio como esse irmão mais velho, nos irritando. Mas fulano fez isso, fulano não poderia, né? Tem aquele colega aquele trabalhador da casa espírita, e aí ele faz algum erro, né? E aí a gente vai e critica aquele irmão, né? A gente critica o nosso irmão da nossa casa, critica a nossa irmã, né? Às vezes a gente tem uma participação aí, casos da vida real, né? Você tem a sua irmã e tal, e daqui a pouco a sua irmã tem uma gravidez indesejada. Em vez de você pensar em auxiliar ela, porque o namorado dela foi embora, não quis assumir a criança, que é o seu sobrinho, não quis assumir, tal, aí você vai julgar a sua irmã, né? Porque ela foi fácil, porque... Esse não é o sentimento cristão. Por que eu digo que não é um sentimento cristão? Porque a gente vai seguir agora o restante do Evangelho, né? A parábola vai dizer o seguinte: aí ele ficou do lado de fora, não quis entrar, birrento, né? E aí ele vai tomar satisfação com o pai, porque o pai sai para saber, né? Fulano, entre. Aí ele não. Em resposta ao pai, ele diz: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei o mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Aí eu te pergunto, isso aqui, essa resposta desse filho mais velho, será que não é muitas vezes a nossa resposta, quando a gente está assim no centro, ou numa denominação religiosa qualquer, né? E a gente diz assim: meu Deus, mas eu vou para o centro, eu participo da campanha do quilo, eu vou assistir a palestra pública, eu sou da equipe do passe, né? Eu participo da mediúnica. Mas isso está acontecendo comigo. Não, pode não. Deus está errado. E muitas vezes isso nós queremos ter uma relação com esse pai de amor, uma relação de troca, então não é amor. Quando eu não ajo por amor, quando eu ajo pensando numa troca, essa relação não é uma relação saudável. Se eu venho ao centro espírita por uma obrigação, porque eu tenho que ir todo domingo ao centro espírita, ou todo sábado, ou na dia de semana, porque se eu não for, algo ruim vai acontecer comigo. Porque se eu não for, eu vou perder o meu emprego. Porque se eu não for, não, você tem que ir porque você se identifica.
porque você ama, porque você está procurando ser uma pessoa melhor. Aí sim, essa relação é uma relação de amor com o pai. Então, essa relação que o filho tinha, ele não era uma relação de amor pelo pai. Ele fazia a vontade do pai, mas por uma troca. Tá, eu faço a vontade do Senhor, mas aí o Senhor me dá isso aqui, né? E aí, quando o pai faz uma festa para aquele irmão, aquele trabalhador, né? Aquela pessoa que não está rezando pela cartilha que ele acha que é correta, né? Ou aquela pessoa que fez alguma coisa que a desabonou, que a colocou em pecado, que a colocou em desequilíbrio e ela retorna, então a gente vai jogar pedra. É o que ele faz. Então nós temos que analisar, porque muitas vezes nessa jornada nossa nós agimos como os dois irmãos. Ora, nós usamos o nosso livre-arbítrio de modo incorreto, e aí temos que colher os frutos dessa escolha. Ora, nós somos como o irmão mais velho, que faz a vontade do pai, mas em busca de uma troca, né? Que é aquele tipo assim, nossa, mas olha, eu faço tanta coisa, eu faço tanta caridade, e isso acontece comigo, né? Que Deus é esse? Esse é o Deus que ama. E pode ter certeza que aquilo que acontece com você é fruto das suas escolhas. É necessidade sua de evolução espiritual. E não é aqui que você vai barganhar com Deus, né? E aí, o pai, ele vai trazer uma verdade para esse filho. Ele vai dizer assim, mas filho, né? Porque o filho contesta, né? Diz que seguiu o mandamento do pai e tal, e o pai nunca deixou ele matar um cabrito, que é menor do que uma novilha, né? E quando, aí é interessante, olha o pensamento, quando chegou este teu filho, e aí eu acho engraçado, porque essa frase, nós temos o costume às vezes de fazer, especialmente quando a gente é mais jovem, pirralho, adolescente, que por algum motivo a gente briga com o irmão, né? Aí a gente vai dizer alguma coisa para o nosso pai, para a nossa mãe, e a gente diz assim, meu irmão fez isso. A gente diz assim, teu filho, ó, fez isso, né? Tua filha fez isso. Como se, pelo fato dela ter feito alguma coisa que desagrada o pai e saiu na cartilha, ela deixa de ser irmã, deixa de ser filha, né? E aí ele diz, olha, teu filho, ele devorou todos os teus recursos, com prostituta, e você ainda, né, sacrificou uma novilha, quer dizer, você fez uma festa por ele, né? E aí o pai vai dar uma explicação para ele que é de amor. Ele disse, filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos, quer dizer, nos alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então esse Deus que ama, ele vem nos revelar isso. Ele vem dizer, olha, para mim todos vocês são filhos, vocês são meus filhos. Ah, mas eu faço a sua vontade. Beleza, você é meu filho. Ah, mas eu estou cometendo algum erro aqui. Você é meu filho. Ah, o senhor gosta mais de qual? Ele gosta dos dois. Nós temos que ter essa consciência. Deus nos ama, mas ele ama também o nosso irmão. Ele ama também aquele que praticou um crime, porque ele sabe que aquele filho dele que praticou um crime, um dia também vai se ver no fundo do poço, vai ver que está chafurdando a lavagem com os porcos, vai se recobrar e vai tentar o caminho de volta. E à medida que ele começa a andar, ele vai ter o auxílio dos irmãos espirituais, ele vai ter o auxílio de Deus para retornar até a casa do Pai. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós é que fazemos uma acepção de um Deus humano. E é por isso que nós temos que começar a entender que Deus nos ama. Ah, Cristiano, eu estou passando por dificuldades. Se Deus me amasse, eu não estava passando por isso. E aí eu lhe faço a pergunta, você acredita que Deus está te castigando? Então está na hora de você rever a sua relação com Deus. Está na hora de você entender que esse Deus que ama, ele é justo e ele é bom. Agora, as suas escolhas
por diversas vezes, é que foram erradas. As suas escolhas é que foram equivocadas. E quando a gente faz essa análise, que é muito interessante, dos 2 filhos, me veio a lembrança de 2 filhos de Deus, que tem 2 características interessantes, que a gente poderia dizer assim: esse tem a característica inicialmente do filho mais novo, esse aqui tem a característica do filho mais velho. Então, como a característica do filho mais novo, a gente poderia associar a imagem de Maria de Madalena. Ela teve a sua trajetória inicial uma trajetória equivocada, né? Ela teve a bênção da reencarnação, então ela recebe a herança do Pai. E ao longo da vida, algumas escolhas, algumas situações a colocaram num caminho de desgraça, né? Ela acabou se prostituindo, e nessa prostituição ela chega ao fundo do poço. E aí ela tem a oportunidade de ouvir o Rabi da Galileia. E aí ela refaz o caminho. Ela volta, né? E aí ela começa a se transformar. Ela refaz esse caminho e nós vamos encontrar ela como uma grande anunciadora do Evangelho, uma grande convertida do Evangelho, né? Aquela que recupera a sua dignidade enquanto espírito, enquanto mulher. Um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Cada um de nós. E nos dizemos espíritas, que às vezes batemos no peito porque estamos diante da grande revelação, da terceira revelação, mas que muitas vezes nós não conseguimos enxergar a beleza e a necessidade de refazer o caminho. E aquela mulher fez. Ela sai de Magdala, vai encontrar Jesus, ela ouve Jesus, em outra oportunidade ela vai ouvi-lo novamente, ela começa a segui-lo, ela começa a se transformar, ela começa a se preocupar com os outros irmãos, ela já não busca mais saciar os seus desejos de beleza, os seus desejos sexuais, mas ela começa a viver pelo outro. E aí ela se reencontra. E é tão interessante que o reencontro desta mulher, que era considerada a grande pecadora, ela tem a bênção de ser anunciadora de Jesus. É a ela que ele aparece inicialmente. Ela que está ao lado dele na cruz nos últimos momentos. É ela que nós vamos encontrar na leitura tão maravilhosa do Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando ela se encontra com um monte de irmãos que eram rejeitados pelo mundo, né? Como hoje nós temos tantos irmãos rejeitados nas ruas, nos abrigos, vivendo nas drogas. Ela pegou esses irmãos rejeitados que viviam com a lepra, e ela vai viver com esses irmãos e vai ensiná-los do amor do Pai. Olha que interessante, ela vai ensinar aqueles que poderiam achar que não eram amados por Deus, que Deus é um Pai amoroso. E quando você lê a narrativa de Humberto de Campos, ela vai dizer, ele conta-nos para nós, que ela enchia os corações daqueles espíritos, daqueles homens e mulheres que tinham as peles maceradas pela lepra, em esperança de um novo mundo, né? Um mundo espiritual, um mundo onde as lágrimas seriam secadas. Então, ela representa muito bem essa figura do filho mais jovem. Então, aquele espírito como eu, como você, se não nessa em outra encarnação, fizemos as nossas escolhas indevidas, tivemos que escolher as dificuldades dessas escolhas, né? E hoje estamos aqui com a oportunidade de refazer o caminho, né? Quando diz assim, a terceira revelação é porque está sendo nos revelado como seguir o caminho que Jesus nos falou lá há 2000 anos atrás. E quando a gente pensa no irmão mais velho, uma figura que a gente pode associar muito interessante é a figura de Saulo. Por quê? Saulo era aquele que vivenciava a lei mosaica. Saulo observava rigorosamente a lei mosaica. Porém, dentro dele vivia um orgulho que fazia com que ele quisesse se separar daqueles irmãos que, por falta de compreensão, por falta de amor, por escolhas indevidas, não seguiam aquela lei.
E esse orgulho dele acabou desenvolvendo nele, nesta encarnação como Saulo, um processo de ser assassino, de mandar matar aqueles que ele considerava indesejados, aqueles que não estavam seguindo o caminho que ele definia como correto, como certo. Então, ele representa bem essa figura. Quando você para assim, olha e diz, poxa, então fulano que é pecador não merece uma redenção, não merece retornar, não merece se reconciliar. Então, Saulo vai vivenciar esse caminho. E é interessante porque Saulo vivencia o caminho do filho mais velho, mas é aquele caminho que segue até Damasco, e lá ele refaz outro caminho, no deserto interior, para ressurgir como Paulo, né? O grande pregador do Evangelho. Então nós vamos ver essas duas figuras que representam muito esses irmãos. E vemos a figura maior desse pai. Esse pai que nos ama muito, e como Jesus vai nos colocar nessas 3 parábolas seguidas: parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, parábola dos 2 filhos, que a gente poderia até dizer a parábola do filho perdido, porque um dos filhos se perdeu e ele reencontra, e onde ele traz que o pai se alegra com o retorno do filho, né? E Jesus já havia dito em outras passagens, ele fala da alegria de quando uma ovelha retorna ao aprisco, né? Então Jesus sempre vai nos falar desse amor do pai, que enxerga em nós o potencial de espíritos, que nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Então nós temos que, a partir desta noite, refletir: como está sendo a minha relação com o meu pai? Como está a minha relação com Deus? Eu estou me relacionando com Ele como filho que quer ir embora e gastar os bens, gastar a sua encarnação? Porque muitas vezes a gente não está gastando os bens materiais, mas estamos gastando a encarnação, a nossa saúde, o nosso corpo físico, a nossa dignidade. Ou nós estamos agindo como outro irmão, que conhece a Deus, mas que tem aquela atitude separatista, né? Eu conheço, mas eu não quero, como eu conheço a Deus, eu não quero papo com fulano que é pecador, que é pecadora. Então nós temos que analisar, porque nenhuma dessas 2 figuras, elas não são a figura correta. A figura correta é a figura daquele irmão que, diante do momento em que se afasta de Deus, mas ele retorna ao caminho e volta ao seio do Pai. E que nós possamos ter na nossa mente essa passagem, porque é isso que acontece todos os dias, quando nós damos um passo em direção a Deus. Assim que estava longe, seu pai o viu e compadeceu-se. Acredite, você não está só no seu sofrimento. Deus se compadece de você. A gente poderia até colocar essa frase mais atual: ele torce por você. Ele só não pode fazer por você, porque senão ele tira o seu livre-arbítrio. Ele não quer um robô, ele quer um filho. Então lembre sempre que o pai se compadeceu, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e beijou repetidamente. Hoje à noite, eu peço a você que, quando você for se deitar, converse com seu pai, conversa com Deus. Deixe-se abraçar por Ele. Esse é um momento de reencontro. Seja aquele filho que retorna para os braços do Pai. Ele está aguardando e sempre estará. E muito será a felicidade, como Jesus já havia nos dito. A conversão de um pecador causa mais alegria no céu do que ser justos. Por quê? Porque nós estávamos mais distantes e retornamos. Então, meu irmão, que nesta noite abençoada, nós possamos, a partir de hoje, lembrar: somos filhos de um Pai que nos ama e que sempre estará conosco, sempre. Fique em paz e Deus os abençoe.